Pesquisadores de 2 universidades em Uberaba avaliaram durante 3 anos os efeitos do passe espírita em pacientes internados em hospitais. Os resultados foram surpreendentes. A prática é considerada pelos pesquisadores uma terapia complementar que pode ser usada em diversas situações clínicas, em associação com a medicina convencional. O passe, segundo a doutrina espírita, é uma transferência de energia. Com a imposição das mãos sobre a cabeça das pessoas, o médium trata o lado espiritual de quem recebe o passe. A Rosângela veio em busca de purificação. É como se as mãos deles estivessem tirando tudo de ruim e dando clareza. É muito mágico, é muito bom. O Vanderlei é médium passista. Para dar o passe é preciso estar bem de saúde física e em equilíbrio espiritual. Todos nós temos magnetismo e o passe espírita é magnético. Nós temos energia. Como que a gente sabe que tem energia? Fazendo eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então nós temos eletricidade no nosso corpo. E é essa transposição que a gente faz para a pessoa que está tomando o passe naquele momento. Essa transferência de energia pelo passe é amplamente estudada no mundo todo, independentemente da religião. Na doutrina espírita, na hora que se oferece o passe e nas outras atividades, não tem essa abordagem qual religião, de qual credo, de qual crença, né? Então as pessoas vêm livremente para receber os passes, receber uns fluidos que irá favorecê-la. E será que a energia espiritual pode ajudar na cura de doenças? É o que pesquisadores de 2 universidades em Uberaba, no Triângulo Mineiro, querem provar. Há 3 anos, o grupo composto por médicos, estudantes de medicina, outros profissionais da área de saúde e voluntários de centros espíritas aplicam o passe em pacientes internados em hospitais. Tudo com autorização dos pacientes ou de familiares. A pesquisa avaliou os efeitos do passe nos pacientes, levando em consideração fatores psicológicos como ansiedade, depressão e sensação de bem-estar, e fatores fisiológicos como a intensidade da dor, a tensão muscular e frequência cardíaca. Os resultados foram surpreendentes. Nosso objetivo principal é comprovar cientificamente os efeitos do passe espírita na saúde dos indivíduos, tanto em recém-nascidos como em adultos. E nós tivemos como resultados dos recém-nascidos uma diminuição na frequência respiratória, aumento das células de defesa dos linfócitos, das plaquetas, então uma alteração na resposta hematológica. Inclusive diminuíram as complicações e o tempo de internação dos recém-nascidos hospitalizados. Na UTI neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, acompanhamos o grupo de voluntárias que dão o passe em recém-nascidos. Antes acontece um ritual de preparação, o que elas chamam de energização espiritual. Depois disso, elas ficam em silêncio e entram na UTI. Fazem todo o processo de higienização, que é uma regra do hospital para se aproximar dos recém-nascidos. A mãe de um dos bebês nos autoriza a gravar o momento do passe. 2 voluntárias impõem as mãos na direção da pequena Annalise, que já estava 1 mês e meio internada. Ela nasceu prematura e teve complicações nos rins. Pelo menos 3 vezes na semana ela recebeu o passe espírita. A mãe também ganhou a terapia espiritual. Ajuda bastante, viu? Eu cada dia mais estou vendo que Deus está ajudando bastante. Segundo a pesquisa, os recém-nascidos internados na UTI que receberam o passe ganharam alta em média 7 dias antes dos bebês que não foram submetidos à terapia espiritual e tinham problemas semelhantes. Nos adultos, os resultados também surpreenderam. Os efeitos, tanto em adultos internados na enfermaria da clínica médica, quanto nos cardiopatas, os efeitos foram muito similares. Houve redução da tensão muscular, houve redução da ansiedade, da depressão, nós encontramos nos pacientes hospitalizados, os adultos, e aumento da sensação de bem-estar. Ainda houve uma alteração fisiológica importante nos cardiopatas, que foi o aumento da oxigenação periférica. Procuramos a médica delegada do Conselho Regional de Medicina em Uberaba para saber o que a sociedade médica em geral acha do passe espírita. Ainda não temos resultados concretos. As pesquisas científicas
científicas que envolvem espiritualidade, elas são as mesmas, elas seguem os mesmos padrões de pesquisas científicas, com orientação de quem está sendo pesquisado, conscientização, seguindo normas específicas das comissões de ética e de pesquisa das universidades, mas ainda não temos nada de concreto em relação a esses estudos. Estudantes de medicina da Universidade de Uberaba chegaram a criar a Liga da Espiritualidade. Acompanhamos o ritual do grupo. E entre estas, quantas pessoas? Eles se reúnem uma vez por semana para dar passes em pacientes internados no hospital universitário. O trabalho é voluntário. De quarto em quarto, pela ala da enfermaria, eles oferecem a terapia espiritual, mas nem todo mundo aceita. Acabamos de entrar naquele quarto e só tinha uma paciente e a gente explicou para ela que é o passe espírita. Porém, ela é evangélica, ela não aceitou. Então, a gente agradece, né, e vai para o próximo quarto. Ao todo, 81 pacientes foram convidados a participar da pesquisa. 9 se recusaram. A aceitação do passe foi de quase 90%. O trabalho científico deverá ser publicado em breve numa revista internacional da área médica. Para a gente, enquanto estudantes, no meu ponto de vista, é um momento valioso, porque às vezes a gente vem nos quartos, acompanha os leitos, os familiares, mas não tem a oportunidade de perguntar como que o paciente vai de forma tão intensa. Quem tem a oportunidade de trabalhar com passe aqui vê no dia a dia. Acontece que em alguns leitos que a gente vai, os pacientes ficam muitas semanas internados e a gente vê eles semanalmente. E a gente consegue perceber, no momento do passe, quando a gente chega, o sorriso, a receptividade que eles têm com a gente, e a gente vê que isso faz toda a diferença no dia a dia deles, no tratamento. O passe espírita é considerado uma das práticas de terapia complementar, que são utilizadas em diversas situações clínicas e em associação com a medicina convencional, jamais em lugar desta. O que não pode é confundir espiritualidade com religião, o que não pode é tentar confundir o ato médico com essas ações. Uma das pesquisas já foi publicada no fim de agosto numa revista americana especializada.